Você que se desligou do mundo futebolístico na tarde de hoje deve estar surpreso. Mas o resultado da partida mais esperada desta rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro trouxe um resultado surpreendente, mesmo para o mais otimista torcedor do CRB. CRB 6, Vitória 0. Roberto, o Vitória não veio para o jogo? Veio. O Vitória estava com time reserva? Não. Veio com reservas? Veio com time misto? Poupou jogadores? Até tinha alguns desfalques, mas não suficiente para um atropelo desse. E o que aconteceu para o CRB ganhar de 6-0 contra o líder do campeonato, contra o time com a maior sequência de rodadas no G4, com um time com a maior sequência de lideranças ao longo da competição, contra a equipe que foi o time campeão dos jogos de ida, campeão do turno. Um título simbólico, mas que mostra que o Vitória teria sido o time mais regular. Contra o time que tem jogadores com altíssimos salários, com o time que tem jogadores que passaram aqui pelo próprio CRB e pelo CSA. E a resposta é muito simples. O CRB fez uma atuação de gala, jogou e não deixou o rubro-negro jogar. Tudo foi muito equilibrado até um determinado ponto, mas o ambiente era de um grande jogo. O ambiente colocava frente a frente o time que está a 7 jogos invictos contra o líder do campeonato. O time da casa que empolgou o torcedor com essa sequência de resultados positivos e que prometia lotar o estádio Rei Pelé. O time visitante era ousado e prometeu e cumpriu uma invasão no estádio Rei Pelé. A quantidade de torcedores do rubro-negro baiano surpreendeu a todos. Foi em termos assim de torcida visitante, se não maior, mas um dos maiores públicos dessa temporada. Mas o torcedor do CRB não arregou, não. O torcedor do CRB proporcionou o maior público da temporada no futebol de Alagoas, superando o jogo CSA Internacional e superando outra marca do CRB, que era a marca da decisão do campeonato alagoano entre CRB e ASA. Com um clima, com um ambiente desse, ficava a expectativa de que jogo seria visto. E se esperava um jogo de ótima qualidade. Mas quando a bola começou a rolar, só tinha um time jogando, que era o time do CRB. Quer dizer que o Vitória não jogou nada? Não, porque é minimizar uma grande atuação do CRB. O Vitória, líder do campeonato, não jogou nada porque o CRB não permitiu que o Vitória jogasse. O CRB fez um jogo muito assertivo. A começar pela movimentação tática montada pelo Daniel Paulista, que travou os principais pontos de qualidade, de criação, de individualidade do time rubro-negro, mas muito mais do que isso. O Daniel Paulista criou movimentações partindo de uma marcação muito agressiva, de uma pegada no homem que tinha a bola,
que foi impressionante. E para isso, 3 jogadores foram importantíssimos: Falcão, Lucas Lima e Fábio Alemão. Se não bastasse essa questão de marcação, o CRB também apresentou uma agressividade nas movimentações dos seus meio-campistas, com um belíssimo jogo do João Paulo, um jogo muito eficiente do Lucas Lima. O ataque do CRB com o Renato um pouco abaixo, mas com o Anselmo Ramon fazendo um grande jogo, com o Léo Pereira muito importante na bola do 1 para 1, na bola da velocidade pelos lados de campo, e os 2 laterais do CRB que fizeram um primeiro tempo absurdo, principalmente o Matheus Ribeiro. O Matheus não foi só importante defensivamente, anulando o Matheus Gonçalves, um dos destaques do time do Vitória. O jogador que o Vitória foi contratar pagando 200 pau no cara. Tirando ele da Série A do América e pagando 200 mil reais de salário. E o Matheus Ribeiro botou ele no bolso. Tirou ele do jogo. Tanto é que, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Matheus estava fora do jogo. Já foi descansar. E o CRB construiu as primeiras chances, as primeiras chegadas, era um time que era mais efetivo, que construía melhor o jogo, que não dava espaço para o Vitória. E o Vitória chegava só na bola pelo alto. Tanto é que com o jogo 0-0, a primeira grande chance do Vitória foi com um chute do Ian, uma cabeçada do Ian, após uma cobrança de córner. Mas o CRB já tinha acumulado chances. Com 2 minutos, o Anselmo Ramon fez o goleiro do Vitória fazer uma defesa linda, no ângulo. Na sequência do lance, o João Paulo chutou de fora da área também, e a bola passou muito perto do travessão da meta defendida pelo Lucas Evangelista. E era um CRB muito consistente, com muita força na marcação, com muita capacidade. E veio pela bola aérea, já que o próprio Anselmo também já havia dado uma cabeçada e o goleiro do Vitória tinha feito outra grande defesa, mas foi gol da equipe do CRB. A bola foi cruzada, houve um primeiro toque e no rebote o Lucas acaba metendo para dentro do gol, dividindo ali com a defesa do Vitória. Mas o CRB matou o jogo em 3 minutos. E nos 3 minutos já de acréscimo. Nesse intervalo, entre 47 e 50, o Vitória tomou 2 gols. E aí um placar que era um placar equilibrado, compreensível, para um jogo desse tamanho, se transformou em 3-0. O segundo gol foi uma pintura, pela forma como a jogada foi construída. Ainda numa... Veja como o lance virou por completo. O lance era um ataque do Vitória, que foi desarmado pelo Fábio Alemão. Então, ele torna o CRB de atacado a atacar. E esse é o melhor cenário quando você faz uma transição, quando você pega o adversário com mais espaços, com velocidade. O próprio Fábio Alemão deu o passe inicial logo após roubar a bola. A bola chega no Léo Pereira. O Léo Pereira faz a jogada. Essa bola é tocada em busca do Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon faz uma espécie de cruzamento, uma espécie de finalização, e a bola sobra no meio da área. Para quem? Para o Fábio Alemão, que havia construído o início da jogada com o desarme em cima de um jogador do Vitória. CRB 2-0, 47 minutos. Mal saiu, demorou um pouquinho para a revisão do VAR, para ver se o Fábio tinha
roubado a bola com um lance faltoso, porque era a origem da jogada. Depois tem uma possibilidade do Fábio com o alemão e o lance era muito ajustado, mas foi tudo feito, a bola rolou de novo aos 49. Aos 50, o torcedor do CRB ainda estava comemorando, porque o gol foi confirmado pelo VAR. Quando o CRB consegue roubar uma segunda bola, desta feita do Lucas Lima, em cima do Rodrigo Andrade, e aí o Léo Pereira recebe, invade a área e faz 2-0 para a equipe, 3-0 para a equipe do CRB. No intervalo, eu entendia que o CRB iria diminuir a sua intensidade, mas que ele não diminuiria a sua capacidade de defender. E o CRB optou por aquilo que eu esperava. Fez 2 linhas de 4, 2 linhas compactas, mas que não eram aquelas linhas que praticamente as 2 linhas na frente da área. Não. Era o CRB com as 2 linhas de 4 e com Anselmo Ramon e João Paulo à frente dessas 2 linhas de 4. O Vitória cresceu no jogo, porque ele tinha mais espaço para trabalhar. A dificuldade do Vitória é quando chegava perto dessas linhas de 4. Ele, às vezes, até passava pela primeira linha, mas na segunda linha ele tinha muita dificuldade. Então, o Vitória desperdiçava jogadas. Ele tinha volume, ele tinha posse, mas ele não tinha efetividade. E quando ele teve 1 ou 2 oportunidades, ora os jogadores do Vitória mandavam a bola para fora, e em uma jogada ou outra o Diogo Silva fazia uma defesa importante. E o jogo foi se arrastando assim, com as mudanças do lado do Léo Condé, com as mudanças do Daniel Paulista, mas ele foi se arrastando, o Vitória ficando mais desesperado, dando mais espaços, perdendo mais bolas, e aí começou a vir o tiro de misericórdia. O CRB faz o 4º gol, e o Vitória saindo, e o Vitória errando, e o CRB fazendo o 5º e fazendo o 6º, e um pouco mais, e o CRB faria uma goleada ainda mais impressionante. Porque o CRB jogou o jogo com a seriedade que ele precisava. Você está lidando com o líder do campeonato. Não podia dar espaço para o Vitória. E à medida que as chances foram aproveitadas, foram aparecendo, o CRB foi aproveitando e, mais do que isso, foi tendo eficiência na execução da jogada. E aí, a vitória de 6 foi uma vitória que foi até por um placar camarada, porque se a gente estivesse falando de 8 ou 9-0, não seria nenhum absurdo. O goleiro do Vitória fez pelo menos 4 grandes defesas. O Anselmo Ramon ainda tocou numa bola que o Camutanga quase se atrapalha, e pelo erro dele, que proporcionou o toque do Anselmo Ramon, mas ele conseguiu se recuperar e botar a bola para fora. Então, o CRB teve uma eficiência absurda no jogo, conseguiu fazer um 6-0 contundente, e que o Vitória vai passar um bom tempo para saber qual foi o caminhão que atropelou o rubro-negro baiano. A torcida do Vitória não entendeu, a torcida do CRB fez uma grande festa, e o time regatiano chegou à 8ª partida sem derrota. Nesse momento, diminuindo a diferença para o G4 para 3 pontos, para o time que está em 4º lugar, que é o Novo Horizontino. E se o Novo Horizontino não vencer o Avaí na ressacada na segunda-feira, o CRB fecha a 27ª rodada a 3 pontos do G4. Incontestável a atuação, a apresentação, a vitória e o tamanho do jogo feito pelo CRB.
Por isso que, num texto que fiz do jogo, e aqui na abertura desses trabalhos, eu disse que é um dia histórico para o torcedor do CRB anotar no seu caderninho o dia 10 de setembro de 2023. Foi o dia em que o CRB foi avassalador para cima do líder do campeonato e aplicou uma goleada de 6-0.